Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo celebrado no domingo passado a festa de Pentecostes, a festa da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja que estava nascendo, no domingo seguinte, este domingo, nós celebramos todos os santos e santas de Deus, todos aqueles aos quais nós pedimos a intercessão, todos aqueles glorificados por Deus mais perto dele, que por isso mesmo nós chamamos de santos. O Espírito Santo é o Espírito de toda a santidade. Por isso, toda a santidade vem dele. E ele é aquele que, com os seus dons, com a sua força, possibilita que nós nos levantemos e nos coloquemos acima do nosso estado de pecadores caídos e assim possamos caminhar pelo caminho da santidade, pelo caminho da santificação. Quem foram, afinal, os santos? Alguns mais lembrados que outros, porque de maior devoção, alguns presentes nos iconostácios dos nossos tempos. Quem foram eles? Nós podemos ler sobre suas vidas para aprendermos com as suas virtudes e também com seus erros e de como trilharam o caminho da santificação, como foram para mais perto de Deus. Mas foram homens, mulheres, como nós, pecadores, com fraquezas, com limitações, mas que pela graça e com a força do Espírito Santo responderam com um sim à exortação feita por Jesus, porque Jesus disse: sede santos, como é santo vosso Pai Celeste. E a Igreja celebra os santos segundo determinadas categorias, agrupando-os. Em primeiro lugar, os apóstolos, os santos apóstolos, aqueles que seguiram Jesus Cristo de perto e que deram continuidade à edificação da Igreja e à evangelização do mundo. E seus escritos, os escritos de alguns deles, são a base da nossa fé, são a base da fé de toda a Igreja. Depois os mártires. A palavra mártir significa testemunha, exatamente porque os mártires foram aqueles que deram testemunho de Jesus Cristo, do seu amor a Ele, da sua fé nele até o final, selando o seu testemunho com o sacrifício da própria vida. Derramaram o próprio sangue por amor a Jesus Cristo em testemunho da fé. Também os santos profetas, dentre os quais um muito lembrado é Santo Elias, que foram homens movidos pelo Espírito Santo que transmitiram a palavra de Deus. E muitos deles profetizaram a vinda de Jesus Cristo, o Salvador, profecias que se cumpriram no Novo Testamento, no Santo Evangelho. Os santos hierarcas, sacerdotes, bispos, líderes da Igreja, que serviram a Deus no Santo Altar e transmitiram ao seu povo a graça divina pela celebração dos santos mistérios, os santos sacramentos, e que ensinaram o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Os monges, aqueles que deixaram o mundo, deixaram tudo e consagraram a vida totalmente a Deus, vivendo em oração e em penitência. Também os chamados justos, cristãos em geral, especialmente os cristãos leigos, que viveram neste mundo, mas que vivendo neste mundo estiveram mais perto de Deus. Também aqueles que nós chamamos de confessores, que são aqueles que, apesar de não terem sofrido o martírio, sofreram neste mundo por amor a Deus, por sua fé em Jesus Cristo
e pelo testemunho da verdade. E ainda santos que nós podemos dizer que são um pouco diferentes, que são os santos anjos, que não eram como nós, que não são como nós, porque são puros espíritos criados por Deus para louvor da sua glória e para serviço aos seres humanos. Muitos pensam que os santos, como nós os veneramos, são uma invenção da Igreja, uma criação da Igreja, mas não é verdade, porque se nós olharmos, por exemplo, no Antigo Testamento, para a vida de Santo Elias, que já mencionamos, veremos que Elias foi um homem que andou com Deus, e andou com Deus de qualquer forma, em todo momento da sua vida, em qualquer momento, em qualquer circunstância, e a tal ponto que Deus o tomou para si, em vida. Ele não passou pela morte. Deus o levou num carro de fogo, como nós lemos nas Sagradas Escrituras. E vemos outros agraciados por Deus. E nós falamos também da intercessão dos santos. A intercessão dos santos pela qual nós pedimos a eles que roguem a Jesus Cristo, que roguem a Deus por nós. E por que nós podemos crer que homens pecadores como nós neste mundo, que se aproximaram mais de Deus, que alcançaram a santidade, podem pedir por nós? Primeiramente porque eles estão vivos junto de Deus, porque Deus lhes concedeu dons e graças nesta vida, e isto continua na vida do século que está por vir e na perfeição maior que eles alcançaram junto de Deus desde que deixaram este mundo. E vamos tomar como exemplo novamente o santo profeta Elias, tão mencionado em escritos do Novo Testamento. São Tiago, na sua epístola, nos diz sobre a intercessão dos santos, citando o próprio profeta Elias. Ele diz: a oração pode muito em sua eficácia. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O profeta Elias intercedeu pelo povo nesta vida e continua intercedendo na glória dos céus. O santo profeta Moisés, que quando o povo desobediente foi picado por serpentes, rogou a Deus, e Deus atendeu aos seus pedidos e providenciou a cura através de uma serpente de bronze, um protótipo da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O domingo de Todos os Santos, que nós celebramos hoje, teve início no Império Bizantino, a sua celebração, com o imperador Leão VI, que determinou que fosse sempre celebrado no domingo depois do domingo de Pentecostes, lembrando os dons do Espírito Santo concedido aos fiéis, e que o Espírito Santo é aquele que concede a graça, é aquele que concede a santidade, é aquele que santifica os nossos dons, que santifica as nossas vidas, que santifica e transforma para nós o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo, que nós recebemos na Santa Comunhão. E eles, todos santos e santas de Deus, nós celebramos como exemplos de vida para nós e continuamos tendo-os como nossos intercessores diante de Deus. E é sempre bom nos lembrarmos de que todos somos chamados à santidade, a exemplo deles. São palavras de Jesus Cristo no Santo Evangelho de hoje. Quem são estes santos? Jesus disse: aquele que der testemunho de mim. Aqueles que são verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, como todos nós devemos ser, para que o Senhor Jesus dê testemunho de nós diante do Pai. Aqueles que não o negam, aqueles que o amam acima de todas as coisas, que ama a Deus acima do pai,
da mãe, para ser digno de Jesus Cristo, como lemos hoje no Santo Evangelho. Aquele que, com paciência, resignação, sabedoria e forças vindas de Deus, toma a sua cruz de cada dia para seguir a Jesus Cristo, pois ser verdadeiro cristão, por vezes, traz consigo algumas dificuldades diante de um mundo que, mesmo que veladamente, luta contra Deus. E na epístola de hoje, o autor da epístola aos Hebreus coloca diante de nós exatamente os santos como testemunhas e exemplos para que nós vençamos o pecado. Ele nos diz: cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, os santos, joguemos fora todo o peso e o pecado que nos assedia. Corramos com perseverança para o combate que nos cabe, de olhos fitos no autor e consumador da fé, Jesus. A fé dos santos, ele que é o santo dos santos, que nos chama à santidade e que enviou da parte do Pai sobre nós o Espírito Santo, para que possamos nós também buscar a santidade de vida, os dons de Deus, a graça de Deus para a nossa santificação. Lembrando ainda que verdadeira santidade não pode ser confundida com santarrice. Santarrice é uma manifestação exterior, quando alguém quer fazer pose de santo, uma santidade de adereços, de enfeites, uma santidade para ser vista pelos outros, mas que não é interior, que não é verdadeira, como faziam os fariseus do tempo de Jesus Cristo. Importa buscar a santidade pelo Espírito, um movimento interior do Espírito Santo em nossas vidas, que fará com que, em essência, nós busquemos a presença de Deus, estejamos mais perto dele no caminho da santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.